A questão da perspectiva, ela é simples, né? Porque todo mundo vê as coisas em perspectiva, que é a tridimensionalidade, altura, largura e profundidade, as três dimensões. Então eu acho que a maneira mais simples de representar ou de falar sobre perspectiva, que é o caso da igreja, ou de algumas pinturas, ou de fotografias, porque hoje nós temos, de parar para pensar, nós não temos mais três dimensões, temos 4, 5, 6, temos holograma, temos um computador. Imagina, por exemplo, um computador onde você tem uma cena que afunda por ele afora, uma série de coisas. Imagina isso em pleno século XVI com Leonardo da Vinci. Isso iria, né, causar suspense. Mas eu acho que a melhor maneira é representar três dimensões num plano bidimensional. E que, de certa maneira, se parar para pensar, toda representação perspectiva, seja ela muito elaborada ou pouco elaborada, no sentido de muito elaborada, uma construção muito complexa, quase cenográfica, que é o caso do Barroco, que é o caso da Igreja de São Francisco, de modo em que o sujeito passa a pertencer à obra. E seria interessante você colocar para os alunos, né, para esses meninos, para eles perceberem que nós, espectadores, ou fruidores, ou religiosos, ou atentos àquela cena, porque aquilo representa uma cena, né, uma cena religiosa, e aquela cena religiosa precisa da oração, da meditação, é uma meditação individualizada, mas o que causa maior espanto é que o mundo externo nosso entra afora, ou numa parede, ou numa cúpula, ou num teto. Então, o meu mundo externo entra para o mundo interno da obra de arte. Esse é um ponto. Parte do mundo interno vem para o meu mundo, porque eu tenho pessoas que me olham, e eu estou olhando pessoas que estão no mundo fictício. Então eu vejo um espaço pintado que se torna real no momento do grande milagre de uma obra religiosa, ou de uma cena pagã, porque eu estou vendo ali, ou da coroação de um rei, de um príncipe e tal. Mas ao mesmo tempo, parte desses elementos também me vê. Então eu já até escrevi alguma coisa parecida com isso. Eu sou ator e espectador. O Barroco tem essa característica. Já o Renascimento não. O Renascimento é uma obra que você tem um ponto de fuga central, tudo é coordenado simetricamente, e você olha a obra. Pronto. É um sentido quase que universal. O Barroco precisa de você entrar na obra. Então essa tridimensionalidade joga o fruidor para dentro da obra e tira o ator, que para mim como espectador, para cá. Então é um momento em que eu sou ator e espectador, e sou espectador e ator. Então há uma dualidade muito grande. E depois eu chamei na minha pesquisa de arrombamento perspético. Para não falar rasgamento, que todo mundo falava rasgamento, então eu falo arrombamento. É como se a parede fosse arrombada, como se o teto fosse arrombado. E naquele arrombamento eu vejo cenas que não existem, espaços que não existem. Eles são construídos na minha mente. Mas aquele espaço que eu vejo, ele é côncavo, não é isso? Sim. Aquela abóbada é côncavo, ela é meio chanfrada dos lados, repara? Que ela tem uma espécie de um triângulo, né? Então ela tem chanfro nos quatro lados. E nesse chanfro dos quatro lados, que é côncavo, não é isso? Num sentido assim. Esse espaço é côncavo, não é? Isso, o convexo é o contrário, né? Esse espaço côncavo aqui nos chanfros, o Ataíde coloca os balcões convexos, de maneira em que você não consegue perceber a concavidade do suporte. Então ele te ilude. É proposital. É proposital, ele sabe disso. Então ele anula o suporte curvo e joga um balcão que se projeta de dentro para fora, de modo em que ele invade o espaço. Muito bem. Então tudo é bidimensional. A parede é bidimensional, o teto é bidimensional, você consegue localizar o suporte. Mas o que a perspectiva faz? Ela cria, num mundo bidimensional, um espaço tridimensional, que eu consigo percorrer com os olhos apenas. Subo as escadas, invado espacialidades, mas só com o olhar. Ou com a mente, melhor dizendo. Porque é a mente é que me faz ver. Né? O Pozzo dizia no seu tratado que via, ficou sabendo, enfim, uma coisa qualquer, de pessoas que queriam subir escadas pintadas. Você não consegue perceber que aquilo é pintado, a não ser de um ponto de vista.
Se você vai falar sobre deformações, aí entra exatamente esse sistema. Essas deformações marginais que Leonardo já fazia, né? Que depois podem também ser chamadas de anamorfose, essas transformações da imagem, né? Nós comentamos sobre a anamorfose, ela pode também passar por esse lado, porque você percebe que a escada pode ser percorrida fisicamente, mas quando você muda de direção, ela se transforma e se torna simplesmente um desenho distorcido. Aí você percebe que aquele espaço é chapado. Então aquilo que é distorcido é uma anamorfose. De certa maneira, sim. Porque a anamorfose é muito complexa. Tem uma anamorfose oblíqua-plana, tem uma anamorfose piramidal, esférica, cilíndrica. Então precisa saber muito bem como é que esse jogo imagético precisa ser visto. Por exemplo, a cilíndrica. Eu tenho um desenho no papel. Esse desenho no papel está todo distorcido. Aí eu pego um cilindro, jogo ele aqui, vira catóptrica. Catóptrica, exatamente. O espaço todo deformado, refletido no cilindro, se torna visível para mim. Então eu só vejo a imagem deformada, eu só vejo a imagem correta através do cilindro. No papel ela se torna deformada. Ali no caso, não. Ali no caso, que era essa anamorfose oblíqua-plana, o que ela precisa de um ponto de vista muito lateralizado. Por exemplo, numa situação côncava, não é? O Ataíde pode ter percebido a necessidade de fazer um balcão que se projeta de dentro para fora e que cria relevo, espacialidade, matéria. Mas ele tem que contar com um espectador de um determinado ponto. O espectador não pode andar por ali, porque o suporte acarreta irregularidades. Ou ele é curvo naquele ponto, ou ele tem uma planimetria que não permite a visão do ponto de vista que ele coloca o indivíduo. Então ele usa esse jogo anamórfico, de modo que só dali ele consegue ver a projeção entre suporte e pintura. O suporte é onde recebe a pintura e a pintura se torna verdadeira, mas na verdade é tudo falso. Na hora que eu mudo, na hora que eu mexo a minha cabeça, eu desarmo tudo se desfaz. Então é efêmero, é outra característica do barroco. Esse lúdico, essa brincadeira, ela dura segundos. Né? Você quando aprende o jogo, perde a graça. Né? Quando você descobre que aquilo é uma brincadeira, que aquilo é um jogo, que aquilo não é verdade, você perde tudo. Não é? Agora, quando você tem o padre, a música, a luz, lembre-se que a luz é vela, não é uma luz elétrica, então o colorido é outro, e ele sabia disso. Né? Então a luz é vela, um candelabro, uma coisa qualquer, o padre falando, o sermão, a meditação, aquilo é verdadeiro, na mente. Né? Depois o sujeito sabe, todo espectador do 18, do 17, do 19 sabia que aquilo era pintado. Só que a maestria tamanha, né, como o próprio Ataíde fala, a famosa valente perspectiva. Lembra do texto? Sim. Quando ele fala valente perspectiva, significa construir algo mesmo coeso, que convença. Então perspectiva e anamorfose, elas estão de certa maneira juntas. Né? Por quê? Porque a palavra vem de transformar, vem de construir algo que não existe em função de artifícios. Essa transformação é como eu vejo. E a anamorfose, essa plana oblíqua, ela é usada muito na cenografia, nos teatros. Porque os pontos de vista do palco cênico são muito complexos, né? Então repara que é quase uma tecnologia. É como usar hoje o computador, né? O outdoor, essa coisa toda, é uma propaganda, não deixa de ser uma propaganda. Há alguns autores que trabalham o barroco, não do ponto de vista que você está pesquisando e tal, mas como uma grande propaganda, né? Usar a arte como um meio de divulgar uma ideia religiosa. Os santos, a vida, né? A alegria dos santos, o céu, o inferno, aquilo que é possível, aquilo que não é possível, aquilo que é temido, não é temido. Ou cenas lúdicas, cenas de grandes jantares, que você acha que participa da cena. Aí ele distribui. Tiepolo tem, por exemplo, uma cena de banquete religioso, como Jesus, com vários pontos de vista e vários pontos de fuga. Porque o ponto de fuga está na tela, não é? O ponto de vista está no meu olho. E quando eu desmembro esse ponto de vista, várias pessoas podem ver a cena. Ele desmembra aquilo, faz uma mesa